Ó, vou ver o verso 43 para não ficar muito longo. Olha o verso 43, o que diz, ó. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Pessoal, vou falar uma coisinha aqui. Sábado anual é a cada 7 anos. 490 anos. Correto? 70 anos de exílio. 7 por 7. Correto? Cada sábado anual é a cada 7 anos, né? O sábado. Que a terra tem que descansar. Então, você pode ver que completamente, ó, é isso daí, ó. A principal das causas que eles foram para o exílio também, além de idolatria, é por não guardarem o ano sabático. Ou seja, não tem nada a ver com você, gente. É uma coisa completamente nacional. Pode ir mais abaixo, Rodar, que eu vou ler tudo. Então, nessa época aí nem existia cristão, né? Na verdade, já existiam os cristianos, mas ainda não são esses de hoje. Então, isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo, até porque o pseudo-messias não havia nem nascido ainda. Pode ir mais abaixo. Ó, um dos motivos está em negrito, de serem castigados eram os sábados, pois a cada 7 anos a terra deveria descansar. Em Crônicas, essa informação também é dita, para vocês não falarem que é coisa da minha cabeça. Ó. Segunda Crônicas 36, verso 21, diz assim: para que se cumprisse a palavra, mais uma vez, da VAR, do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse que a palavra que é davar do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual faz passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, ó, isso só comprova que toda essa iniquidade, pessoal, e quem deveria ser perdoado era o povo de Israel. Tem nada a ver com o oráculo global, tá? Como muitos querem. Isso aqui é completamente nacional. Pode ir para baixo agora. Eu coloquei aí um texto de 1 Macabeus, verso 9. Diz assim, verso 26. Esses procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziram a Baquides, que se vingava deles, e os escarnecia. Verso 27. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Ah, peraí, coloca no verso acima de novo, Yehudá. É que isso aí que eu estou tentando explicar um negócio. Ó, o verso 12 aí de Daniel 9, diz assim, ó. E ele confirmou a sua palavra contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez, como nunca se fez, tem feito em Jerusalém. Aí muita gente joga isso para o futuro, sabe por quê? Porque fala, mas a destruição de Roma foi pior, Hitler foi pior, que não sei o quê. Aí vão usando isso como desculpa para falar que não se cumpriu. Esse tipo de expressão, pessoal, ela é comum, viu, nos escritores da Bíblia. Agora sim você pode ir para baixo. Porque tudo tem que explicar. E tudo o pessoal vai inventar desculpa para falar que não se cumpriu. Pode ir para baixo agora. E tem que levar em consideração também que o autor está dizendo naquela época. Até aquele momento, nada tinha sido tão ruim quanto aquilo. Ele não diz aqui, e nunca haverá algo pior. Não tem isso aqui. É comum esse tipo de linguagem. A gente vai mostrar abaixo. Ó, 1 Macabeus ali, ó, o capítulo 9, que a gente leu. Isso já é no segundo século antes da Era Comum.
Ó, aqui diz assim, ó. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Eu pergunto, o Antíoco IV Epífanes foi terrível, beleza, mas ele foi pior que Nabucodonosor? Claro que não. Mas para vocês verem que esse tipo de linguagem é muito comum. Ó, 2 Reis 18, o que que diz? Verso 5. Diz assim, no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, ó, nem antes nem depois. Ó, aqui está falando de quem? Do rei Ezequias, que reinou entre 716 a 687 antes da Era Comum. Tá? Olha o que diz ali em 2 Reis 23. O mesmo livro, verso 25 diz assim, e antes dele não houve rei semelhante, ou seja, aqui já esqueceu de Ezequias, se for literalizar, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Ó, aqui já está falando do rei Josias, que reinou depois, né, de 640 a 609 antes da Era Comum. Aí vocês ainda querem levar a sério esse tipo de linguagem, pessoal? Beleza. Só que é mais comum do que vocês acham. Ó, sempre quando o povo passa por um estreito, esse tipo de linguagem era comum, tá, gente? Pois sabemos que historicamente a Babilônia foi bem pior, né, que essa época aí dos Macabeus, tá? Mas mesmo assim o escritor usa esse tipo de linguagem na época dele. Vamos para o verso 13 de Daniel 9 agora. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse tipo... Ô, Silvestre, No... eu, Oi? eu só quero fazer um único adendo, mas aí é uma questão particular. Eu não considero o exílio babilônico pior do que dos gregos, não. Os gregos proibiram guardar as leis, o sábado, a circuncisão. A Babilônia permitiu manter a sua religião, tanto que tinha sinagogas, e há judeus até hoje no Iraque, hoje, né, que é a Babilônia. Então, o fato de ter queimado o templo, destruído, escravizado pessoas, foi horrível, sim. Tanto que eles pagaram por isso, mas não foi um exílio tão ruim assim. É, eu acho que Tá foi me um pouquinho ouvindo? pior. Tudo bem, é questão de opinião. É, mas beleza, vamos lá. Só deixar frisado que, para mim, não. O exílio da Babilônia foi. Puderam manter a sua fé, isso foi muito bom. Vamos continuar. Tá certo. E Verso para que fique claro, né, como você falou, que tudo tem que ser nos mínimos detalhes, que é dos mimimi, não estou dizendo que o exílio babilônico foi bom, foi legal. Não, foi péssimo, foi ruim, foi horrível. Só que pelo certeza. menos puderam manter a fé, os costumes, a religião, não foram obrigados a se Verdade. converter, nem proibiu a circuncisão, nem nada do tipo. Certo, verdade. Vou dar continuidade aqui. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não nos suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Verso 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Verso 16: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Verso 17. E agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado. Qual santuário que ele está falando aqui? O santuário que estava assolado lá na Babilônia, não é verdade? Eu só estou dando um adendo aqui que não tem nada a ver com o santuário celestial, tá? Só para deixar claro. Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças.
mas em tuas muitas misericórdias. Verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo Israel, você pode ver que é nacional, gente. O meu pecado e o pecado do povo Israel, tá? E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ó, pessoal, aqui o texto é bem claro. Uma visão. Visão não é algo literal, correto?